Olá, multiplicadores, tudo bem? Olha, vamos fazer mais um passo a passo bem legal? Eu quero ensinar hoje a capa para o carrinho ou para o bebê conforto. Ele serve para várias medidas de carrinho, para várias medidas de bebê conforto e é super fácil de fazer. E ó, para o canal continuar crescendo, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, já dá um joinha, compartilha com os amigos e vamos lá, aprender mais um passo a passo. Como de costume, vamos começar apresentando os materiais, tá bom? Nós vamos precisar de 4 vezes o corte de 43 por 18. Duas serão o tecido que vai na frente e duas o tecido das costas, ok? Aí eu acho legal a gente usar uma estampa diferente, mas ambos são tricoline 100% algodão, um tecido bem gostoso porque vai ficar em contato direto com o bebê. Vamos precisar também de 2 cortes de 32 por 50, também do tecido da frente e do tecido das costas. Eu esqueci de apresentar aqui, mas nós vamos precisar também de 2 cortes de 43 por 14, que será a aba que vai prender a capa no carrinho, tá bom? Anotem aí, não esqueçam. Aí nós vamos precisar também de 2 vezes o corte do molde que já está postado lá na nossa página no Facebook. O link já está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, 2 vezes com o tecido da frente e 2 vezes com o tecido das costas. É muito importante que neste momento vocês cortem o tecido espelhado, tá bom? Com o molde espelhado. Desta forma que eu cortei aqui. Nós vamos precisar também de 3 vezes tiras de 10 centímetros de largura no comprimento total do meu tecido, tá bom? Então vai ser 3 vezes 10 por 1,50 m, que é normalmente o comprimento do tecido, ok? Então vamos lá. Nós vamos pegar os tecidos que são da frente da nossa capinha e vamos prender ele com o alfinete, alfinetar desta forma que eu coloquei aqui, em pedaços de manta, tá? Que a manta vai tomar todo ele. É mais fácil você colocar desta forma, ao invés de cortar a manta no molde, é mais fácil você colocar a manta por baixo inteira e você vai costurar a peça aqui por cima. E depois nós vamos passar umas costuras no meio também, para deixar ele todo bem presinho aqui na manta, tá bom? Nós vamos fazer este passo com todas as partes que são referente à frente do nosso tecido, tá? À frente da nossa capinha, que aqui no meu caso é esse tecido de âncoras, tá bom? Vamos costurar toda a lateral, um pezinho, uma margem bem fininha. Eu estou costurando na máquina industrial, mas é super fácil fazer numa máquina doméstica também, viu, gente? Não tem dificuldade nenhuma, é super tranquilo. E aqui, ó, você viu que eu costurei a lateral e agora eu tô costurando linhas horizontais para prender ele também no centro da manta. É importante você fazer isso em todas as partes. Nós vamos cortar agora, depois que estiver costurado, o excesso da manta e vamos deixar bem rente assim ao tecido, tá bom? É importante que essa manta seja uma manta mais grossinha, tem mantas mais finas quando você vai comprar o material, mas é importante ser uma manta mais grossinha para deixar a nossa capa bem fofinha, tá bom? Para o contato com o bebê. E ela vai ficar assim, ó. Não se esqueça de fazer essas costuras, é muito importante. Agora eu vou pegar a parte que é referente à aba da dobrinha, aquela que eu esqueci de mostrar lá no início. É a de 43 por 14, os 2 pedaços. Eu já passei a manta e eu já fiz isso em todas as partes que são relacionadas à frente da minha capinha, né? Todas que tem esse tecido de âncora. E agora eu vou costurar direito com direito, fazendo só essas 3 partes. Uma lateral, o
parte maior. Vocês viram que eu passei uma costura central e várias linhas na horizontal para deixar a manta bem presa ao tecido. E agora nós vamos pegar estas duas partes que são do molde que nós cortamos e nós vamos costurar espelhado, tá vendo? Você vai ver no molde que uma das laterais dessa que forma essa ponta é maior. Essa é a parte das costas do bebê. E o outro lado que é menor é a parte onde vai o bumbumzinho do bebê. Nós vamos costurar com uma margem de 1 centímetro, bem paralelo a essa lateral da nossa parte do nosso corte maior de tecido. Tá bom? Desta forma que eu estou fazendo aqui. Quando chegar nessa pontinha, nós vamos parar a agulha baixada a 1 centímetro da borda. E aí a gente vai puxar essa lateral para que ele faça esse ângulo aqui no tecido, aqui na nossa capinha. E vamos continuar com a margem de 1 centímetro, tá bom? Até o final. Você vai ver que ele bate certinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E olha que gracinha, esse é o assento do bebê. Ele já faz o ângulo certinho. Já vai conseguir entender o formato da nossa capa. Aqui eu já apliquei dos dois lados, olha só, já dá para ver o formato do assento direitinho. Não se esqueçam que a parte menor desse nosso molde, que ele tem do lado da ponta menor, fica para baixo, é o assento. E agora nós vamos pegar os dois cortes, que são de 43 por 18, com o tecido principal, que já está aplicada a manta, nós já fizemos a aplicação da manta em todas as partes, lembra? E nós vamos costurar em cima, com uma margem de 1 centímetro, e embaixo, com a margem de 1 centímetro também, tá bom? Agora a gente já começa a visualizar o formato da nossa capinha, do bebê conforto ou do carrinho, né? O que você precisar. Mas já dá para entender o formato. Eu vou mostrar aqui bem devagar para vocês entenderem. Nós aplicamos a parte de cima, tá vendo? Será onde vai a cabecinha do neném. Aqui, ó, já ficou o ângulo certinho pro assento do neném. Ó, eu vou mostrar aqui na lateral, ó. É o nosso molde, é o corte do molde, tá bom? Nós aplicamos dos dois lados. E agora nós vamos aplicar aqui embaixo o mesmo corte de 43 por 18, que já está com a manta também, embaixo, que é onde vai as perninhas do bebê normalmente, né? E tá aí, ó, a nossa parte principal do trocador já está praticamente pronta. Vamos reservar? E agora, reservar não, primeiro nós vamos aplicar o nosso babadinho, tá bom? Se você tiver dúvida de como que faz esse babadinho, eu fiz um vídeo ensinando como fazer, que já está postado no canal. Então dá uma conferida lá e você vai entender certinho como que faz esse babado. Então eu não vou explicar aqui como que faz o babado, tá bom? Eu optei por começar em cima e fazer toda a volta do nosso babado, tá bom? Eu vou aplicar só com uma margenzinha de segurança, um pezinho de máquina mesmo, em toda a lateral. Porque depois nós vamos costurar o forro aqui por cima, e aí sim vai ter uma costura mais larga, de 1 centímetro. Quando chega nessa lateral, eu gosto de fazer o ângulo arredondado na mão mesmo. Eu não gosto de fazer o ângulo aquadradado do babado, de chegar lá no cantinho e só virar direto, porque quando aplica o forro eu acho que fica muito pequeno essa parte no canto, quando você desvira a peça. Então eu gosto de fazer esse arredondado, que eu acho que aí o babado no canto fica mais destacado, tá bom? E aí tá aqui, ó, eu já apliquei em toda a peça o nosso babadinho. Agora sim nós vamos reservar. Com os tecidos das costas da nossa capinha de carrinho, nós vamos fazer as mesmas costuras. É a mesma coisa. A única diferença é que agora não tem a manta aplicada, mas a ordem de costura é exatamente a mesma. Vamos costurar primeiro essa lateral do molde, depois o topo e o pezinho, tá bom? Não tem segredo, é igualzinho.
A mesma margem de costura, viu, gente? De 1 centímetro. Tá aqui, ó. Já costurei todo ele, igualzinho nós fizemos a parte da frente, onde temos as mantas aplicadas, ok? Agora nós vamos aplicar na nossa parte da frente do protetor de carrinho, da capa de carrinho, aquela parte que nós costuramos lá no início, que será onde vai encaixar em cima do carrinho para ele não ficar soltando. É importante lembrar, essa parte do ângulo menor é a parte de baixo e a parte do ângulo aqui maior dessa lateral é a parte de cima. Então, é na parte de cima que nós vamos aplicar aquela parte de 43 por 14 que nós costuramos lá no início. Tá bom? Que é esta parte aqui. Nós vamos colocar ela direito com direito, com este acabamento aqui da costura. Este acabamento, ele vai para baixo, tá bom? A parte que tá aberta vai aqui para cima. Então, vamos lá. Nós vamos costurar essa lateral, esses 3 lados. Desta vez, eu vou estar fechando o lado que tá aberto, tá bom? O lado que tá fechado vai ficar para baixo. Direito com direito e tomar cuidado para o babadinho ficar bem para dentro. Vai costurando com bastante cuidado para que ele não estrague o formato do babado que já está pronto ali dentro, tá bom? Uma costura de segurança, de um pezinho de máquina, só para ele já ficar preso aqui. Vou tirar esses excessos de linha para facilitar o nosso trabalho. Então, toma bastante cuidado com esse ângulo do babadinho para ele não estragar o que já está aplicado, ok? Então, já fiz os 3 lados, eu dei um pulo aqui no vídeo, que é tranquilo, é a mesma costura, tá bom? É só seguir a costura reta com uma margem de segurança só para prender essa lateral aqui, ok? E ele vai ficar assim, ó, o babadinho ficou lá dentro. Tá vendo? Eu coloquei o direito do nosso tecido de âncora, que seria o nosso tecido principal, para baixo. Tem que ser assim mesmo, tá bom, gente? E agora nós vamos aplicar o forro, que seria um forro, né? As costas da nossa capinha do bebê conforto. A parte que está sem manta. Lembre-se, vou frisar de novo, a parte do ângulo menor é a parte de baixo e a parte do ângulo maior é a parte de cima, tá bom? Se você costurar ao contrário, vai dar tudo errado. É legal você tentar alinhar essas costuras aqui, ó. A costura do forro com a costura da frente da nossa capinha, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima uma abertura de mais ou menos uns 15 ou 20 centímetros, tá? Eu vou pôr um alfinete para eu não esquecer, porque eu sou campeã de esquecer. Eu fecho a capa inteirinha e depois eu tenho que abrir as costuras. Então, uma dica aí, põe um alfinete para marcar aonde você tem que deixar, iniciar e parar a costura, tá bom? Assim você não esquece, igual eu sempre esquecia. E vamos fazer toda a volta. É comum nessa parte, gente, sobrar talvez um pouco de tecido do forro. Não tem problema. O que acontece? O forro, ele tá sem manta, sem estrutura, então ele tende a esticar mais. É normal, tá bom? Não tem problema. Esse excesso que ficar, a gente corta depois, tá? E aqui eu já avancei o vídeo, nós só fizemos uma costura com uma margem de 1 centímetro em toda a volta e vamos parar aqui no alfinete que eu pus para não esquecer de deixar a minha boquinha aqui aberta. Agora nós vamos tirar esses cantos de excesso. É legal aproveitar esse canto para olhar, ó, se você costurou todas os cantinhos respeitando a mesma curva do babadinho que nós fizemos lá no início, tá bom? Para ele ficar bem certinho. Vamos enfiar a mão lá dentro, a gente pega lá no finalzão para puxar. É mais fácil assim do que você ir desvirando aqui do início. Você pega, enfia a mão lá dentro e puxa
de lá do final para fora. É mais fácil assim. Vai puxando com bastante cuidado. Aqui o vídeo está acelerado, eu não puxei corrido desse jeito, viu, gente? Puxa devagarzinho. Eu acelerei porque eu puxo devagar mesmo, então ficou demorado. Aí, vocês vão fazendo com bastante calma, tá bom? E olha só, você estica bem esse babadinho para fora e você vai ver que ele tá todo bem presinho, é muito importante. E olha como fica bonitinho os cantinhos. Fica no mesmo tamanho. Por isso que eu gosto de fazer esse ângulo arredondado, quando eu vou aplicar babado. E olha aqui, essa abinha é o que vai preso em cima do carrinho, tá bom? Para essa capa não ficar descendo do carrinho ou do bebê conforto, tá? Ela não fica descendo e saindo do lugar com o bebê. Agora essa abertura que nós deixamos, é só a gente acertar ela aqui bonitinho, eu vou até desvirar, é só essa ponta aqui. A gente acerta ela bem bonitinha e passa uma costura aqui na máquina, ela vai ficar escondida atrás dessa aba. Então, vai ficar bem feito, não vai ficar um acabamento ruim. E você vai, com super facilidade, tá vendo? Você consegue fazer, dobra a abinha pra dentro, faz uma bainha, né? E passa uma costura. Vai ficar escondido debaixo dessa aba. E assim, sem trabalho manual, que demora demais, com uma produção super rápida, você consegue fazer a capinha do bebê conforto. E olha só, já está quase pronta, hein, gente? Parece que acabou, mas ainda não acabou, não. Olha que lindo, olha como ficou bonito os babadinhos. Você olha e confere tudo para ver se não ficou aberto nada, tá bom? E olha só que bacana. O forro fica solto assim mesmo, por enquanto. Agora nós vamos fazer uma costura que você pode fazer com o pezinho da máquina doméstica de fazer casinha de botão. Se você tiver e quiser utilizar, você pode usar. Eu, quando gravei esse vídeo, eu não tinha ainda uma máquina doméstica, eu só tinha a industrial, por incrível que pareça. Todo mundo começa com a doméstica e eu comecei com a industrial. Eu não tinha uma doméstica para fazer. Então, e eu tinha a bordadeira. Então, eu fiz uma matriz de bordado com o desenho que eu precisava fazer. É como se fosse a casinha de botão mesmo. Gente, é uma casinha de botão. Você vai marcar como você precisa o formato. Normalmente são 2 aberturas em cima nas costas. E embaixo eu vou mostrar, ó, são 2 no mesmo rumo e uma na horizontal, que é onde passa, onde prende o cinto do bebê. E aí depende também de como é o carrinho da sua cliente. Pergunta para ela como é o seu carrinho do seu bebê que você vai fazer. E você faz essas aberturas no lugar que você precisa que passe os cintos para a capinha do que você estiver fazendo, para o bebê conforto ou para o carrinho, tá bom? Mas normalmente é desse jeito. Você pode usar aquela casinha de botão ou o zigue-zague, fazer esse mesmo quadradinho com o botão do zigue-zague bem fechadinho, se você não quiser usar aquele ponto de casinha de botão. Ele pega dos 2 lados mesmo, tá? Então você vê que ele já prende, então, o forro com a frente. E fica assim, gente. Ele encaixa super bem no carrinho, no bebê conforto. Quando eu tive a minha bebê, eu não achava dessas capinhas e eu não sabia fazer, eu sofria para achar e quando achava era muito caro. Então tá aí, super fácil de fazer, você pode vender e crescer muito com o seu negócio ou fazer para sua família, para sua casa. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui, gente, ajuda o canal a crescer. Eu tô gostando muito de estar transmitindo o que eu sei para vocês. E eu quero cada vez mais trazer o melhor para vocês. Também deixa umas dicas aqui pra gente do que vocês gostariam de estar aprendendo, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, que vocês tenham uma maravilhosa produção. Muito abençoada em nome de Jesus. Beijos!